Olá, espero que estejam bem e com vontade de aprender a calcular áreas de regiões como estas que estão aqui, para as quais nós não conhecemos uma fórmula. Por exemplo, se fosse para calcular a área de um retângulo ou de um triângulo, ou eventualmente um círculo, aprenderam e temos fórmulas que nos permitem calcular a área dessas regiões planas. Para estas, nós não temos. Como é que se calcula? Então, pode calcular-se utilizando integrais definidos e vamos ver aqui. Por exemplo, nesta região que eu desenhei aqui, está um bocadinho mal, mas penso que dá para perceber, temos aqui esta região plana, ok? E nesta região plana, ela é definida superiormente por uma função, que eu representei por f de x, inferiormente por uma função que eu chamei g de x, e depois é lateralmente, é limitada por duas retas, ok? Isto são dois segmentos de reta. Esta reta é a reta x igual a A, uma reta vertical. Esta reta é a reta x igual a B, outra reta vertical. Então, se nós quisermos calcular a área desta região, isso pode ser feito através do integral definido, de A até B, de f de x menos g de x. O que precisam de saber é o que é que representam estas funções que estão aqui. Então, f de x é sempre a função que limita a região superiormente. E que é o que acontece aqui, não é? Esta é a função que limita a região superiormente. E g de x é a função que limita a região inferiormente, ok? E não esquecer aqui que temos uma subtração. O a e o b, que são os limites de integração, devem pensar assim. O a é o menor valor de x que aparece na região. E o b é o maior valor de x que aparecer na região. Está bem? Se pensarem assim, fica muito fácil. Depois há aqui duas observações que temos que fazer. Ou melhor, temos uma observação, se calhar duas observações que temos que fazer. As seguintes. Nós estamos a calcular esta área através do integral que depende da variável x. Então, no integral só pode aparecer essa variável. Não pode aparecer a variável y, ok? Senão algo está mal. O a e o b são limites que dizem respeito ao x. Ou seja, isto é tudo relativamente ao x. Para que isto bata certo, a função tem que estar escrita na forma y igual a f de x, significa uma função que depende de x. E a mesma coisa para a função g, y igual a g de x, portanto, também uma função que só depende de x. Ou seja, dito de uma forma muito simples, o x só pode aparecer num lado, está bem? Por exemplo, no segundo membro. E aqui a mesma coisa, se não tiver, temos que tirar, certo? Então vamos agora fazer alguns exercícios com isto, os primeiros ainda muito simples, depois vamos começando a complicar um bocadinho, correto? Então vamos a isso. Vamos ver como é que se pode calcular a área desta região plana, que é limitada pelo gráfico da função e elevado a x, por esta reta vertical, pelo eixo dos x e pelo eixo dos y. Então, para isso, convém que saibam quais são as equações do eixo dos x e do eixo dos y. Deixem-me só aqui buscar a caneta azul. Então, reparem, uma reta vertical é sempre da forma x igual a um número, ok? X igual a uma constante. Neste caso, então, esta reta vertical aqui, que passa por x igual a 2, tem a equação x igual a 2, precisamente. Depois, o eixo do x, a equação do eixo do x é y igual a 0. E o eixo dos y tem a equação, o eixo dos y também é uma reta vertical. Portanto, se é uma reta vertical que passa em x igual a 0, tem que ser da forma, se é vertical, é da forma x igual a qualquer coisa. Neste caso, x igual a 0. Todos os pontos aqui têm a coordenada x igual a 0. Portanto, identificamos aqui as curvas e as retas em causa e agora vamos pensar como é que se calcula então este integral. Este integral não, como é que se calcula a área desta região? Então, a área da região é dada pelo integral definido e agora vamos pensar qual é a função que limita superiormente. Olha, é como se vocês estivessem aqui em cima, ok? Estão aqui em cima, vou pôr aqui o olhito assim, e estão a olhar para baixo. Se estiverem assim, qual é a função que estão a ver? A função que limita superiormente é o gráfico e elevado a x. E reparem que está na forma, ter isto é o mesmo que ter y igual a e elevado a x. Ok?
Então, a função é uma função que depende de x como nós precisamos. Então, significa que a função que limita superiormente é o e elevado a x. É esta função. Menos a função que limita inferiormente. O que é que limita inferiormente? Se estiverem aqui da parte de baixo e estiverem a olhar para cima, o que limita inferiormente é como se fosse o chão da vossa região, é o eixo do x, certo? Isto acontece em toda a região. Qual é a equação do eixo do x? Y igual a zero. Está na forma y igual. Assim como esta está na forma y igual. E vamos buscar esta parte. E agora vamos buscar esta parte. Então, a função que limita inferiormente é y igual a zero, ou seja, aqui vamos pôr zero. Quando a função é zero, nem precisamos de a colocar, está bem? Portanto, eu só coloco para ficar mais perceptível que a função que limita inferiormente é o eixo do x. Feito isto, vamos ver qual é o valor do a e do b. Então, pensem assim, o a é sempre o menor valor de x que aparece na região. Ora, qual é, ou quais são os pontos que têm o menor valor de x? São estes. Todos estes valores, todos estes pontos que estão aqui, têm o mesmo valor de x. E esse valor de x é zero. Então, o menor valor de x que aparece na região é zero. E qual é o maior valor de x que aparece na região? O maior valor de x que aparece na região é o destes pontos. Os pontos mais à direita têm o maior valor de x. E qual é o valor de x destes pontos? Estes pontos estão na reta x igual a 2, então o maior valor de x que aparece na região é 2. Então este integral, que é um integral muito simples, é o integral de 0 a 2 de e de x, não é? X menos 0 é de x dx, é o integral que permite calcular a área desta região plana. Agora, qual é a dificuldade? Nenhuma. Agora é calcularmos a primitiva e depois o integral propriamente dito. Primitiva do e elevado a x é a própria função e elevado a x. O x varia entre 0 e 2. Não se esqueçam que substituem sempre primeiro pelo limite superior, depois pelo limite inferior. O x substitui-se primeiro pelo limite superior, depois pelo limite inferior. Aqui sempre o sinal de menos, pelo teorema fundamental do cálculo integral e ou pela regra de Barrow, se quiserem também. E agora isto vai dar e elevado a 0 é 1. Já sabemos que o integral tem que dar um número real. Quando nós dizemos que o integral dá um número real, significa que esse número pode ser um número positivo, negativo ou zero, ok? Mas, no caso de ser um integral que nos permite calcular uma área, claro que este valor tem que ser um valor positivo. E é, não é? E ao quadrado é, obviamente, e ao quadrado menos 1 é, obviamente, um valor positivo, não é? O e é aproximadamente 2,7 ao quadrado, vai dar um valor maior que 1, logo e ao quadrado menos 1 é um valor positivo, certo? Pronto, e agora no próximo vídeo, já estava aqui a começar a fazer, mas vamos fazer no outro vídeo a resolução do outro exercício, porque vai demorar mais algum tempo, por isso, para não ficar um vídeo tão grande. Então vá, até o próximo vídeo, vamos calcular então a área desta região plana. Até já!